A vida do Gui Deodato daria um livro. Bom, eu sou natural de Bauru, nascido e criado, sou do dia 2 de junho de 91, 33 anos, e comecei a minha carreira na rua, jogando basquete na rua, futebol e basquete, por inspiração, né? Tinha um time na minha cidade que jogava basquete profissional e a várzea, né? O futebol, né? Eu também sou muito apaixonado de jogar futebol na rua, principalmente. A quadra que eu mais jogava, na verdade, é a Rua 2, que é a rua onde eu cresci. As ruas é por número. E aí eu frequentava as quadras que estavam ali das escolas estaduais que estavam perto de casa, mas muito também o Luso Brasileiro, né? Eu comecei a jogar lá desde 8 anos de idade, 9 anos de idade, que foi o clube que com certeza me abrigou, as segundas, quartas e sexta, onde eu fazia escolinha, e o campo da várzea, né? Que era na esquina de casa, um terrão maravilhoso onde foi forjado meu caráter. Como é que era o dia assim da criança Gui Deodato, quando tinha uns 9, 10 anos de idade? Como é que era? Desde a hora que você acordava até a hora que você ia dormir? Cara, tá muito pautado em cumprir todas as regras de casa para não apanhar e ter tempo de soltar pipa, jogar bola, fazer tudo que molecada da rua da minha época principalmente fazia, né? Todas as brincadeiras, assim, eu gostava muito, era muito valioso pra mim, acho que pra nós, assim, da molecada que cresceu ali, dividir esse tempo, assim, com as brincadeiras de rua, assim, acho que eu sempre fui muito responsável no que diz respeito a estudo, sempre respeitei muito o suor da minha mãe para me colocar numa escola boa, mas sempre voltado depois para poder me divertir, né? Para estar com os meus amigos da rua mesmo. Pô, qual que era a sua matéria preferida na escola? Pô, se eu falar educação física é covardia, né? Mas era. Fazia qualquer coisa para poder estar com a bola no pé, com a bola na mão. Eu sempre fui muito ligado ao esporte, não tem jeito. Enfim, e assim, nas outras todas também eu me dedicava. Acho que nem tanto porque eu gostava, mas pelo respeito mesmo ao trabalho da minha mãe, que tinha um esforço grande para me manter, né? Pela vida que a gente levava e pelos sonhos que a gente tinha. Eu acho que nessa época ainda nem sonhava em ser um atleta, mas de alguma maneira a gente já sabia que precisava do estudo também para me tornar um atleta bom, enfim, um bocado de coisa. As referências, os espelhos, eles foram muito importantes para mim. Eu acho que eu joguei futebol e basquete, acho que futebol de uma maneira muito mais distante, porque só via na TV, e a várzea eu acho que não contava tanto como espelho assim, mas graças a Deus eu tive a proximidade primeiro através do Lúdico, um filme Space Jam, ver Jordan ali, imagina a coisa do cartoon, Looney Tunes também mexia comigo enquanto criança, e eu acho que o time profissional de basquete de Bauru na época, quando eu cheguei e pude ver pessoas que eram muito semelhantes a mim, com destaque, acho que aquilo foi meu chamado pro basquete e foi ali que eu descobri o que eu queria ser. A adolescência ela começa muito marcada por uma disciplina. Quando eu já largo o futebol, direciono só o basquete, e aí eu tinha que, para ter o basquete, eu precisava continuar sendo muito competente na escola, era uma obrigação dentro da minha casa, era um combinado que a minha mãe tinha com a minha técnica na época. Então, e aí já começa um Gui Deodato mais disciplinado, assim, já sonhando talvez um dia ser um atleta profissional, sabe? Mas uma juventude também maravilhosa, onde me diverti muito também. E muito se passou dentro de um clube, assim, com vários outros esportes, assim, então tinha grandes amigos na natação, grandes amigos no judô. Então foram tudo coisas que me ajudou a ter uma juventude muito feliz, assim, muito alegre, assim. Então eu sempre fui muito feliz. Cara,
assim, né? Escola, né? Algumas horas de busão. Acho que é muito importante falar isso, porque também eu vim de um lugar periférico. Acho que isso de alguma maneira me marca muito. E era isso, algumas horas de busão, escola e treino, né? Então já tinha uma rotina, uma disciplina assim que eu seguia. Cara, já treinava todos os dias, já tinha um foco grande. Tive a sorte, o privilégio de começar muito cedo a integrar uma equipe profissional. Acho que isso me ajudou muito, assim, a estar com os caras mais velhos para aprender, assim, para tomar porrada de verdade, assim. Eu acho que isso me deixou pronto mais cedo que o normal. A vida em si também, de um moleque de periferia, acontece muito isso. Aconteceu comigo no que diz respeito fora das quadras, e nas quadras foi muito parecido também. Então já estava inserido numa rotina de disciplina, já muito focado no que eu queria ser. Eu tive um técnico, né, que foi meu técnico formador, que fez essa transição assim de cadete, juvenil, adulto, que foi o Guerrinha, que é um cara que eu sou muito grato, porque ele foi um cara que sempre ele me deu a oportunidade, mas também me fez ficar com os pés no chão, né? Porque também para um garoto da cidade se deslumbrar era fácil. Imagina, nunca nada na minha vida, de repente eu estava com aumenta a proporção de amigos, eu estava saindo no jornal da cidade, no cidade interior quase que sempre. Então acho que me manter nesse lugar mais sólido, de pés no chão, fez muita diferença. Eu tenho muita gratidão pelo Guerrinha por isso. Por mais que eu fosse bem, ele sempre afirmava que não tinha acontecido ainda, que eu não era nada ainda, né? Isso em alguns momentos com certeza podia ser pesado, mas foi o que fez virar minha chave, porque eu trabalhava dia após dia, indo bem ou mal eu estava lá. Então acho que isso foi a grande sacada, assim, para dar tudo certo. Minha primeira oportunidade no time adulto eu vou dizer a mais marcante. Foi um jogo contra o Ubra Rio Claro. Vanderlei, que é um jogador de seleção brasileira, a gente super conhece, né? É um cara que eu vi ser campeão pro Bauru. Ele estava no final de carreira dele, mas ainda estava jogando. E ele estava jogando muito bem. Um jogo que foi lá no Bauru, no Luso, na quadrinha onde eu fui criado a vida toda. E aí o Guerrinha desafiou, falou, pô, ninguém consegue marcar esse cara, ele já tá velho, ninguém tem coragem, o que tá acontecendo, sabe? Mas isso tudo num tom de esporro máximo, né, para todos os jogadores que estavam ali. E não sei de onde surgiu a coragem, mas eu falei, eu marco. E aí o Guerrinha falou, então vai. E foi muito legal, porque deu super certo, eu consegui entrar, eu consegui marcar o Vanderlei, eu consegui fazer cesta no jogo, então fiz uma bola de 3, roubei bola, fiz bandeja, e depois daquilo, assim, marcou muito pra mim, foi a minha primeira oportunidade e geraram todas as outras oportunidades seguintes, né? Depois, a partir disso, gerou uma pressão maior para eu começar a ter mais minutos, né? Então eu saí de 0 minutos para primeiro jogo 5 minutos e aí todo jogo eu entrava 1 ou 2 minutos até alcançar uma solidez maior e estar sempre em quadra. Isso você tinha quantos anos? 17, 18 anos. Que momento que você virou adulto? Eu sempre fiquei nesse lugar de desconfiança do que realmente estava acontecendo na minha vida e qual seria o próximo passo para eu ficar sólido mesmo no basquete, né? Mas eu acho que a LDB foi muito importante para mim, o Sub-21. A primeira final que eu perdi pro Flamengo, depois no ano seguinte eu consigo ser campeão. Eu acho que tudo isso foi muito importante pelo que eu consegui fazer, de performar bem, pela exposição que tinha, que estava tendo, né? Foi as primeiras edições da LDB, então isso foi muito importante, foi que com certeza me impulsionou, me jogou, me lançou. Junto a isso, acho que é o campeonato de enterradas, né? No meio de tudo isso ainda surgiu o Batman. Eu acho que isso foi uma marca muito importante para que as pessoas pudessem me assistir mais e também me olhar com outros olhos, né? Porque a marca da enterrada foi uma coisa muito importante para mim,
mas eu também sempre soube que eu podia fazer outras coisas no jogo. Então ali foi um chamariz muito importante para ter atenção, ter outros olhos ali. E bom, acho que foi o start da vida adulta do Gui Deodato dentro do basquete. Bom, dentro disso, 16 anos de liga, né? A maior verdade que eu já ouvi foi que realmente o tempo passa muito rápido, né? E parece papo de velho, eu sempre ficava zoando os caras, né? A gente estava falando ainda há pouco disso, mas são 16 anos já jogando na liga e eu acho que muitas coisas mudaram em relação a pensamentos do Gui Deodato de antes para agora. Eu sempre fui um cara que gostou de pegar muita responsabilidade. Independente se eu era mais novo ou mais velho, se a minha responsabilidade fosse 5 minutos, eu ia botar cobrança do que eu não fiz nesses 5 minutos que eu poderia ter feito. Eu sempre fui o cara de pegar a responsabilidade, mas que, para ser mais preciso para você, quando eu saio de Bauru a primeira vez e vou para Rio Claro, ali eu sinto um peso diferente. Ali eu sou realmente colocado como uma referência no time, apesar de estar do lado de vários caras que já eram campeões, que já eram líderes, que já eram cestinhas na carreira, eu senti um peso diferente ali. E, bom, foi uma temporada e meia que mudou minha vida, que fez eu enxergar o quanto eu poderia ter a capacidade de protagonizar. E assim, né, foi tudo perfeito, né, porque no ano seguinte eu saio do Rio Claro e já sou campeão com o Bauru, né, campeão brasileiro, primeiro NBB, então eu acho que esse foi o momento, assim, esse foi a sacada do lance. Então o que o título do NBB representa para o adulto Gui Deodato? Cara, esse de fato ele é o mais pesado para mim por alguns motivos. Primeiro que eu sou bauruense, foi pelo time da minha cidade, então existiu a emoção de ver, né? Eu já tinha jogado finais antes com o Bauru e não tinha conseguido ganhar, então ver ali aquela proximidade do torcedor, né? Que não é torcedor, no final das contas é um amigo muito próximo meu. Isso estou falando num todo, assim, pensando quando eu penso no basquete de Bauru, acho que e poder ser campeão com aquele cenário, com a minha família ali, é uma coisa que, imagina, jamais vou esquecer, assim. Eu traduzi o que eu fiz na minha vida inteira em realidade para as pessoas que mais me amam, assim. São os meus amigos e a minha família que pôde estar ali, assim. Então esse realmente tem um lugar diferente no meu coração. Esse momento especial tem um lugar diferente. E o Gui Deodato de agora, como é que você escreveria esse Gui Deodato de agora? É um atleta extremamente feliz pelo que foi feito até aqui, com muita coisa para conquistar ainda, né? Existe alguma, não sei se é a palavra certa, mas pode-se dizer que insatisfação, né? Eu também, um dos meus maiores sonhos era jogar no Flamengo. Eu acho que sempre quando eu olhei, e a história também fala isso, né? A gente sabe quem é hoje o maior, né? Por tudo que construiu, e dentro do Brasil era meu objetivo final. E agora o Gui Deodato, ele só pensa que ele quer ganhar títulos pelo Flamengo. O jovem Gui Deodato, a criança Gui Deodato, teria o Gui Deodato adulto como um ídolo, como uma referência? Certamente. E o Gui Deodato fica duplamente feliz, né? O criança e o adulto, por saber que eu sei que de alguma maneira eu sou espelho para algumas crianças, eu seria pro Gui Deodato. Eu pude ver isso de alguma maneira já, de algumas crianças que se aproximam, e é o que me dá satisfação ver isso. Eu tenho orgulho do que foi feito até agora, com certeza.